Estamos aqui para mais uma aula. Esta tem o tema de conquista da América. Sem ficar enrolando, então vamos falar sobre a colonização da América, que certamente foi vista como uma façanha pelos europeus da época. Se você consultar os documentos, cartas e vários outros que você poderá perceber isso, além dessa própria aula aqui, espero eu. Foi uma façanha para os europeus, mas para os povos que estavam sendo conquistados, foi considerado de uma maneira generalizada, que tem suas especificidades, como uma invasão, isso num período mais a longo prazo, não no primeiro ano, segundo ano, coisa assim, mas foi visto num prazo um pouco mais longo como uma invasão, porque de fato foi isso que foi acontecendo, escravização de índios e várias outras questões, ou indígenas nativos. Tem uma imagem aí, conquista ou chegada de Hernán Cortés. Dê uma lida na legenda, confere a imagem. Nós vamos entrar aqui no nosso primeiro tópico. Então, choque de humanidades. O contato entre os europeus, então, e indígenas acabou trazendo impactos não só para um lado, mas para os dois lados. Sérgio Buarque de Holanda, pai do cantor, que leva os mesmos sobrenomes, ele apresenta aí que a conquista da América representou um confronto de duas humanidades diversas, tão heterogêneas que não deixa de impor-se entre elas uma intolerância mortal. É para reflexão, você pode discordar, fique à vontade dessa citação. Então, durante muito tempo existiram historiadores que transmitiram apenas uma visão heróica das grandes navegações ou da expansão europeia, ou colocaram aquilo como feito a partir somente de um lado da história. De fato, se você analisar da ótica europeia, foi um descobrimento, não no sentido de que foram os primeiros a descobrirem aquela terra, mas que era algo inacessível a eles e, portanto, eles descobriram. Então, dessa ótica, você pode dizer dessa maneira. Enquanto que do lado daqueles que estavam já na terra e viram aqueles povos chegando, aquilo poderia ser encarado então como invasão. E depois de um período foi visto como uma conquista, né? Estavam sendo conquistados, escravizados e coisas do tipo. Narrativas assim, geralmente no sentido de descobrir, você pode dar uma lida e às vezes encontrar aí uma ideia mais ou menos de civilizar, um aspecto civilizador, como se os europeus estivessem civilizando a África, civilizando a América, civilizando a Ásia, a Oceania, sendo que em muitos lugares, conforme você pode conferir, por exemplo, a luz das cruzadas, você vê aspectos de outras culturas que não europeias que eram mais desenvolvidos tecnologicamente, coisas do tipo, né? Isso não implicava aí, então, uma ideia de que eles são, o que pode dizer, a melhor cultura, ou coisa assim, né? Porque tem gente que acha que é apenas isso, e tem gente que também menospreza esse lado, né? Como se não houvesse esse aspecto mais desenvolvido da cultura europeia em comparação com outras, né? Quanto à tecnologia. Mas fica aí a reflexão e o cuidado ao se tratar disso. Então, como os europeus eles não sabiam da existência, como eu disse, do continente americano, por isso que acabou pegando da perspectiva e da maneira como eles construíram e escreveram a história a ideia de descobrimento da América. E como eu disse, há historiadores que discordam dessa conceituação ou dessa conceitualização, que são historiadores que vão fazer uma história mais no sentido de ver a chegada dos europeus à luz de diferentes perspectivas, valorizando acima de tudo a perspectiva local dos indígenas sobre o acontecimento. Tsvetan Todorov, ele falando aí sobre essa questão, as análises que evidenciam, por exemplo, o extermínio dos indígenas e dos povos que viviam nas Américas, ele afirma que a chegada dos europeus à América, então, foi vista como uma invasão e uma conquista, né? Eis aí a opinião dele. O encontro entre o velho e o novo mundo que a descoberta de Colombo tornou possível é de um tipo muito particular, é uma guerra, uma conquista. Então, segundo ele,
O europeu ele acabou vendo o indígena aí como um elemento da paisagem, e é comum em algumas descrições você encontrar a ideia de considerar os índios ou indígenas, os nativos, como se não fossem humanos ou alguma espécie inferior de ser que não humano, e se fosse humano, não da categoria europeia, mas como povos não desenvolvidos ou coisa do tipo, ou bárbaros ou coisa assim, né? E acaba acontecendo até mesmo no mundo antigo, quando você compara, por exemplo, a maneira de Roma e da Grécia escrever a história, né? Em Roma, por exemplo, os povos que não eram romanos eram considerados pelos seus historiadores e alguns filósofos, né, como bárbaros mesmo. A cultura deles iam assim: está fora de Roma é bárbaro. Então, no caso que estamos vendo aqui dos nativos, eles são vistos então posteriormente como algo a ser submetido, então, né? Ruggiero Romano, ele trata sobre essa questão. Ele menciona a ideia de diferença em terminologia, que isso aí é algo antigo. 1556 determinações do Estado espanhol até mesmo proibiam o uso do termo conquista e conquistadores, devendo ser substituídos por descobrimento e colonos. E aí não era e nem é questão de preferência, segundo essa linha de pensamento aí que ele vai tratar e falar sobre essas questões, né? Então, à luz disso aí, é afirmado que a terminologia utilizada, o conceito, a maneira de classificar as coisas, ela vai mostrar muitas vezes a ideia de quem está utilizando aquela terminologia, aquelas palavras, aquela classificação. E ainda intenções. Pode ser intenção de ocultamento, porque descobrir pode talvez, de acordo com alguns historiadores, ser usado no sentido de que não envolve violência, imposição. Tem gente que usa de má fé, tanto de um lado da história como do outro. E aí vai sustentar quem descobre se dá conta de algo que não conhecia. Quando fala da ideia de primazia ou de conceitos similares, quem descobre então vai receber o crédito aí do que foi descoberto, né, de maneira que é visto ou pode ser visto, né, como superior ao que foi descoberto, mas que fique claro que existe essa discussão aí quanto ao termo descobrir. Perspectivas variadas, maneiras diferentes de usar essa palavra e interpretar essa palavra. E aí você, tendo maturidade, você pode resolver ou não utilizar esse termo descoberta com as devidas ressalvas ou não, dependendo aí do que você quiser. Então, autores que falam sobre essa ideia do descobrimento, alguns vão dizer, por exemplo, que a ideia descobrimento da América é até mesmo uma conceituação ou uma expressão eurocêntrica, conforme eu já discuti em outras aulas com vocês. Eles vão dizer que isso aí serve como um meio de ocultar a violência que aconteceu da parte dos europeus contra os povos submetidos, né? E alguns ainda sustentam que isso aí é utilizado até mesmo essa expressão para dizer que deve ser ignorado muito dos processos históricos, né? Com o uso dessa expressão, você ignora muitos dos processos históricos anteriores à chegada dos europeus. No nosso caso aqui, o continente americano. E aí é algo até mesmo da perspectiva europeia chamado de Novo Mundo, né? Isso daí é questão, pode ser visto como uma questão meramente de perspectiva. Tem gente que julga essas questões e talvez, não sei, né? Pode colocar aí uma dúvida. Fica como reflexão, né? Não estou expressando aqui minha opinião, mas qual o propósito do povo ter utilizado essa expressão? Será que eles tinham mesmo isso em mente? Fica aí o questionamento, né? Então, a América, para esses historiadores que criticam a história feita a partir da Europa, eles vão dizer que a América, para os europeus, é vista como um novo mundo, enquanto que para quem vai fazer uma história não de uma perspectiva europeia, dizem eles, né? E não necessariamente uma pessoa que construa a partir da América, da Europa, precise utilizar essa terminologia. Ele pode fazer uma história a partir da Europa sem ser isso que eles julgam aí, esse outro lado da história como opressores ou violentos ou coisa do tipo, né? Não que não tenha existido essas questões,
Lembrando que violência existiu sempre dos dois lados, né? Tanto do lado dos indígenas como também dos europeus. E aqui eu não estou dizendo quem está certo ou quem está errado, só estou levantando que existe questões dos dois lados e não só de um lado. Então, para esses historiadores que vão ser contra a ideia de descoberta, contra a terminologia de um novo mundo, eles vão levantar várias questões nesse sentido aí para criticar, né? Eles vão dizer que a cultura, não existe cultura mais desenvolvida tecnologicamente, alguns chegam até a dizer isso, alguns dizem que não existe cultura mais avançada, e mesmo a que é menos desenvolvida, é cultura importante, ou coisa assim, né? Mais ou menos argumentos nesse sentido. Mas as grandes navegações, então, só para prosseguir um pouco mais, esse processo da conquista da América, eles podem ser explicados, então, à luz dessa mentalidade, não a partir da visão europeia. Isso aqui é uma maneira que é útil, sim, de você poder pensar a América, não meramente à luz dos documentos apenas do mundo europeu. É necessário considerar também o contexto da América, o contexto dos nativos e a visão de mundo que estava aqui antes de ter choque com essa outra visão de mundo europeia. Então isso daí pode ser visto aí como uma mentalidade, até mesmo que aconteceu na Europa, no sentido de uma nova maneira de pensar também a Idade Moderna, no caso de dominação aí, da partir da perspectiva dos dominados. A Janice Teodoro da Silva, ela afirma o seguinte, novamente, você pode discordar de tudo que está sendo dito aqui, mas reflita aí, que isso aqui é o debate que tem acontecido. A suposição de que a Terra era redonda e a necessidade de comprovação dessa hipótese através de uma viagem são um projeto tipicamente renascentista. Aí a questão aí do debate da Terra plana, que voltou aí, né, depois de muito tempo, se a Terra é redonda. Gente que julga que isso é inútil, que já está estabelecido, tem gente que diz que não está. Mas enfim, ela prossegue dizendo que ao descobrir outras culturas, o homem do Renascimento hierarquizou-as, da civilização à barbárie. Nesse sentido, o humanista constitui-se a partir de uma vontade de domínio e poder sobre todos os povos do mundo. Desenhar um mapa, construir um império, destruir outras culturas, impor a fé cristã, assinar obras de arte eram atitudes renascentistas. A América, destruída e construída a partir do padrão europeu, transformava-se em lugar de comprovação da superioridade da cultura europeia. Era necessário construir uma igreja em cima de uma pirâmide indígena, não podia ser ao lado. A invenção da visão na pintura é contemporânea às grandes navegações. Ao mesmo tempo que um pintor estudava as possibilidades de criar perfeição em seus desenhos, cartógrafos procuravam mapear com observância religiosa, rigorosa, melhor dizendo, todo o globo terrestre. Os descobridores, ao realizarem a sua obra de colonização construindo igrejas e outras edificações necessárias à conquista, e os artistas pintando ou esculpindo na Europa, consideravam a existência de um único padrão de beleza, uma única religião verdadeira, uma cultura superior a todas as outras. Descobridores e artistas olhavam o mundo de um único ponto e, a partir dele, destruíam e construíam. O resultado desse grande esforço renascentista, dessa plenitude, foi suporem possuir domínio sobre a vida e a morte das populações que consideravam bárbaras. A América conheceu a expressão mais violenta desse sonho de dominação. Aqui nesse novo mundo, grande parte da população foi morta por aqueles que precisavam esculpir a sua cultura sobre as populações pré-colombianas. Não foram anos fáceis para a América. O colonizador, como se fosse um escultor, talhou a América na forma que havia imaginado. Destruía pirâmides para construir igrejas, derrubava habitações para obter o desenho da praça ou traçado desejado para as ruas, jogava pedras nos canais para que cavalos pudessem circular melhor na cidade. Reconstituía-se tudo o que era possível para que o núcleo urbano lembrasse a Europa. Os indígenas aprendiam a pintar e a construir para que a América cada dia mais se apresentasse com as formas, cores e vida europeia. A multidão de artífices indígenas se esforçava para imitar o desenho que via em precárias reproduções trazidas pelos europeus. Por todos esses motivos analisados, a harmonia presente nos quadros renascentistas transformava-se em desarmonia no Novo Mundo. Lembrando que existe pessoas que vão dizer que há uma contraposição de pessoas nativas e ideias que não eram basicamente de impor. Existiam movimentos de não imposição total aqui, a questão europeia, né?
Mas falando de confronto, passos de uma conquista. A conquista da América ela não ocorreu de maneira num piscar de olhos, igual muita gente acha que acontece, simplesmente caiu um ponto histórico em certo momento, alguém na história, e na mesma hora tudo foi transformado. Não. A conquista da América foi sendo aos poucos e terminou aí. Não foi nem com as primeiras vitórias que surgiram aí em embates e combates entre europeus e indígenas. Foi algo mais a longo prazo, processo lento e contínuo, de vários séculos. Mas as primeiras décadas, obviamente, foram muito importantes. Então, grande parte da população da América ela foi dizimada em um curto período de 50 anos, de acordo com alguns pensadores. E algumas estimativas revelam que metade da população, por exemplo, foi exterminada. Outros falam de 2/3. E aí é necessário estudar, analisar, ter sua própria opinião à luz dos dados, chegar a uma conclusão que seja aquela mais apropriada, né? Condiz com aquilo que tenha à mão, de acordo com os dados disponíveis, obviamente. Um contato com o europeu, ele despertou muitas perguntas e até mesmo imaginações, olhando do lado dos índios, né? Dos índios para com os europeus que estavam chegando. Certamente devem ter existido aí algumas indagações, como assim, o que esses homens ou indivíduos, esses seres são? Inimigos, invasores, deuses, demônios, impostores, loucos? Então as opiniões elas mudam, né, de acordo com as tradições culturais de cada povo e do momento em que eles acabavam entrando em contato com certos grupos de europeus. No caso de Colombo ou Cabral, crê-se que a reação inicial, diziam os historiadores, a princípio ela foi bem hesitante, mas de uma maneira geral parece ter sido pacífica e curiosa. No caso do imperador azteca Montezuma, ele pensou aí, vão dizer os historiadores, que os europeus eram deuses. Baseados então em antigos relatos dos antepassados, certas profecias, Montezuma e seu povo acabou aí assumindo ou supondo que Hernán Cortés ele era um deus azteca que tinha voltado e por conta disso acabou lhe dando muitos presentes. Então, os europeus recém-chegados ele acabavam se alimentando dessa identificação com entidades sagradas e até usavam isso, dizem alguns estudiosos, para conquistarem de maneira mais fácil esse novo mundo, né? Por outro lado, você também tem que ressaltar que existiam, sim, reações hostis, resistência da parte aí de alguns grupos indígenas. Mas, de maneira geral, os nativos parece que não demoraram muito para perceberem que aquilo ali era mesmo uma invasão e a chegada dos conquistadores significava perder seus bens, territórios, implicava deslocamento, escravidão foi aparecendo e ficando nítido, né? E até mesmo a ideia do extermínio. E aí um achado arqueológico, você dá uma pausa, dê uma lida aí, como de costume. E agora apresentemos aqui uma visão indígena da conquista. Segue aí um trecho intitulado Canto Triste, que é um trecho asteca que revela a visão indígena aí da conquista. Os caminhos jazem dardos quebrados, os cabelos estão espalhados, destelhadas estão as casas incandescentes, são seus muros, vermes abundam por ruas e praças e as paredes estão manchadas de miolos arrebentados. Vermelhas estão as águas, como se alguém as tivesse tingido, e se a bebíamos, era água de salitre. Golpeávamos os muros de adobe em nossa ansiedade e nos restava, por herança, uma rede de buracos. Nos escudos esteve nosso resguardo, mas os escudos não detém a desolação. Então, na conquista da América, os indígenas eles foram impactados pela agressão física a certa altura, pela imposição econômica e até mesmo pelo aspecto psicológico. Temos mais uma ilustração aí, uma representação, extermínio no caso, né, dos indígenas com a chegada dos europeus à América. E dentro dessa discussão é útil a gente mostrar aí a questão da vantagem militar dos europeus, obviamente, né? Desenvolvimento tecnológico, obviamente, a superioridade das armas, em relação dos povos das Américas, facilitou aí, apesar de alguns historiadores falarem do número menor, bem menor, dos colonizadores, isso aí deu uma grande vantagem para eles, né? Os europeus tinham, por exemplo, o quê a seu favor? Pólvora, não só pólvora, cavalos, e não só isso, aço. O que os índios tinham, né?
coisas bem rudimentares. Aqui nós temos uns exemplos, né, de armas de fogo, como mosquete, arcabuz, canhão. Não só mosquete, né? Mas você tinha canhão, você tinha várias coisas que facilitavam aí os conquistadores, né? Até mesmo no combate corpo a corpo. De maneira que, se chegasse, eles perfuravam, por exemplo, o indivíduo com um instrumento desse aí apontado na arma. Mas eles prezavam e tinham aí o que como vantagem? Uma grande distância, né? E como as armas eram desconhecidas, ainda tinha isso, né, da parte dos indígenas, a explosão dos tiros também acabava certamente provocando o quê? Susto. O cavalo permitia aos espanhóis, por exemplo, mobilidade nos combates. Os indígenas não conheciam aquele animal e por isso acabavam temendo, né? Aquele animal, aquele ser. E até alguns historiadores que falam de que como se fosse um único ser, né? Eles iam como celeste, o cavalo com o homem, né? Então, no início da conquista, eles pensavam justamente isso, que eram inseparáveis. O aço, então, só para mencionar mais uma vez, era usado para fabricar armas bem mais resistentes, né? E aí na imagem você tem exemplos das armas e de instrumentos, né, indígenas. Madeira, basicamente, pedra e coisas do tipo. Eles não tinham muitos recursos de luta, né? O que os índios tinham além de pedra e madeira? Dos arcos, flecha. Um veneno nesses instrumentos, né, nas flechas. Além das pedras, essas lanças, machadinhos e a tiradeira de pedra, como se fosse um paralelo fazendo. Uma funda, talvez, ou aquilo que você conhece hoje como se fosse estilingue, mas bem rudimentar, obviamente, bem simples e não algo tão avançado assim, né, tecnologicamente. Então, a superioridade do armamento europeu não deve explicar apenas como único elemento o motivo da dominação aí por parte dos europeus. Existiram outras coisas, como por exemplo, não só o avanço tecnológico, mas o que também? As doenças contagiosas, né? Os índios eles eram obviamente numericamente superiores. Em certos combates, você tinha aí, como eu posso dizer, cerca de 500 mil indígenas, talvez, para cada. De 500, melhor dizendo, não 500 mil, errei. 500 a 1000 indígenas para um europeu, talvez. Alguns historiadores vão trabalhar com essa ideia. 100 para um, 50 para um, você tem várias possibilidades. Mas, como eu disse, as armas, a distância, recarregar ali, né? Atirava, fazia duas, talvez, ondas de tiro, enquanto uma carregava, a outra atirava, e aí revezava, para colocar pólvora, essas coisas na arma, né? E tinha toda uma estratégia de batalha, bem avançada por sinal, e experiência aí bem mais avançada em guerra, obviamente nos anos de aprimoramento nas guerras da Europa, né? Foram transmitidas a esse povo europeu. Mas as doenças contagiosas aí certamente tiveram um grande papel também para ajudar os europeus nessa questão do domínio, né, da conquista. Por exemplo, sarampo, tifo, coqueluche, varíola e gripe. Você pensa, os indivíduos que não tiveram contato aqui nativos com essa questão e têm de primeira vez, isso aí é um risco talvez maior, né? Coisas que não tinham talvez aí um tratamento aqui, o povo que chegava de lá, deixava por ser um indígena mesmo, morre talvez, né? Morre aí, pegou, morre. Deve ter existido algum caso assim, ou alguns casos, certamente. Mas é claro que os historiadores trabalham aí com a hipótese de que as doenças europeias trazidas, né, foram letais. As doenças vindas da Europa foram letais para os índios. Eles não tinham, dizem eles, resistência imunológica, né, contra elas. E acabaram se espalhando rapidamente aí, provocando epidemias e morte de milhares de indígenas, contaminados por essas doenças que eles não conheciam, obviamente, não sabiam como combater, acabaram sofrendo impacto físico e, obviamente, psicológico. E frequentemente eles acreditavam que aquilo ali era castigo dos deuses, os indígenas, né? E se entregavam até mesmo a um sentimento de apatia, alguns. Outra coisa que os europeus utilizaram, também é digno de ser mencionado, não só o avanço tecnológico quanto as armas, não só o aspecto das doenças transmitidas, mas as rivalidades entre as tribos que existiam no local, na América.
Na América Espanhola, por exemplo, você tinha relações entre diferentes povos ali que eram frequentemente marcadas de opressão de um povo sobre o outro. E incas, maias, astecas, por exemplo, eles costumavam sujeitar pela força os seus povos vizinhos, exigindo pagamento de tributos em bens ou até mesmo em serviços. E os povos dominados certamente eles devem ter comemorado aí a princípio a chegada dos espanhóis, né? E há relatos de que muitos colaboraram na luta contra os seus opressores nativos, né? Então, na América Portuguesa também existia isso. Hostilidades entre diferentes tribos e povos indígenas. E os portugueses, obviamente, assim como os espanhóis, se aproveitaram aí dessas questões dos conflitos, faziam alianças com alguns grupos. Populações, então, indígenas, além disso, acabavam também sendo removidas de suas regiões de origem, já falando aí da opressão e até mesmo da extinção de algumas tribos, né, e de redução de alguns povos também, né, em tamanho, em numérico, em número. E acabaram sendo escravizados. E além do deslocamento, perda de liberdade, eles sofriam também com problemas de alimentação, ritmo de trabalho, alguns historiadores trabalham com essas ideias. E a própria escravidão, dizem eles, os estudiosos, destruturou a organização social e produtiva das sociedades indígenas. Um quadro bem conhecido aí, de Debré. Dá uma lida aí na legenda. E aí, outro ponto que aconteceu também com essa conquista aí, que foi revelado na conquista, dizem alguns historiadores, que é a imposição religiosa. O ato simbólico, dizem eles, né? De fincar a cruz católica no solo americano, marcando a posse da terra, em nome dos reis ibéricos. Isso aí marca o quê? O início da conquista cultural, dizem eles, né? Dos indígenas. Ação evangelizadora católica, centrada na catequese, batismo, educação de infantes e a conversão dos líderes indígenas. Colégio de meninos, que foram fundados por conta da dificuldade de convencer os adultos a aceitarem a doutrina. E ali valores europeus e crenças católicas eram ensinados, né? E dizem que tudo isso era uma imposição, uma ofensa, uma opressão da parte dos europeus. Mas eu torno aí a reflexão novamente que a gente tem dentro dessa discussão. Será que os europeus eles enxergavam isso mesmo assim, todos? Alguns documentos você consegue perceber isso, né? Que eles tecem um juízo no sentido de falar que são povos bárbaros ou menos avançados, rudimentares ou coisa do tipo. Mas no caso de alguns indivíduos ali, outros momentos, será que essa ideia não era visando o bem deles? Há essa reflexão, apesar de ela não ser muito difundida no meio histórico, mas ela existe, apesar de não ser mencionada. Será que eles estavam fazendo aquilo realmente com uma consciência maligna? Às vezes nem todos, né? Pode existir aí dois lados da moeda, né? Mas fica para reflexão e para você estudar aí e pensar um pouco depois. Então, para converterem os indígenas, os jesuítas, por exemplo, eles criavam, a partir de 1550, aldeamentos, missões, né? Povoados ali que reuniam centenas de indígenas e eram dirigidas de maneira geral pelos jesuítas, né? Os missionários católicos aí dessa tradição católica, os jesuítas. E, de certo modo, teve um grande fator aí de benefício, apesar de ser visto atualmente muito num aspecto pejorativo, né? Mas teve muito aspecto de contribuição aí na história do Brasil, né? Deve ser reconhecido. Então, segundo eles, os aldeamentos, os jesuítas, né? Visavam também fazer o quê? Proteger até mesmo os nativos da escravidão promovida pelos colonos. Existem historiadores que dizem que isso aqui é balela também, tá? Isso aí era apenas uma coisa para passar o pano para explorar indígena. Tem outros que vão dizer que não, que de fato eles tinham a intenção de proteger os indígenas dos movimentos das bandeiras, da figura dos bandeirantes, né? E tem gente que crucifica os bandeirantes dentro da história e tem gente que só mostra o lado bom. É necessário pegar e fazer uma espécie de junção e ter uma visão equilibrada da questão. No sentido das explorações, por um lado, pode ter sido um ponto benéfico, tem gente que acha que não foi, e outros vão dizer que só teve opressão, escravização, escravizar os indígenas, exploração, morte, coisas do tipo, né?
Você chegue à sua própria conclusão. Existem todas essas ideias. E assim eles eram, de uma perspectiva mais pejorativa, as pessoas julgando o movimento jesuíta, vão dizer que os índios eles eram obrigados a abandonarem as suas tribos, né? A vida de ficar se deslocando, né? Em lugares e lugares, a fim de ficarem fixados em aldeamentos, onde eles acabavam aprendendo a doutrina católica, eram batizados, ganhavam nomes cristãos. De fato, você tem isso na história. Eu torno a dizer, de julgar aquilo à luz da perspectiva da localidade do momento, não a partir de tentar transpor uma visão do presente para o passado, nem impor a minha interpretação e os meus pressupostos sobre aquilo. Apesar de que é impossível você não ser neutro, né? Mas busque valorizar acima de tudo a visão da época, o contexto da época, os documentos da época. As frequentes fugas acabavam sendo algo que acontecia, às vezes individuais, às vezes coletivas, revoltas também aconteciam, esporádicas, resistência até mesmo ao trabalho, porque os indígenas, quando ficavam nessas missões, rodeamentos, eles tinham que trabalhar, né? Era um estilo de vida e modelo de trabalho diferente do que eles estavam acostumados. Os missionários também caracterizavam a reação dos indígenas de certas maneiras, e assim sucessivamente. Existem várias ideias, né? Aqui você tem duas figuras que eu vou trazer. Essa primeira, você deu uma pausa e deu uma lida. O lugar aqui, essa estrutura muito bela, né? Essa igreja. Você deu uma lida aí também. E partindo então aqui para as formas de violência contra os índios, né? A discussão ela geralmente não existia em alguns livros didáticos aí. Isso aí é uma preocupação mais nos últimos anos para cá, de estudos históricos. Mas aí você vai ter uma imagem que ela ilustra um- uma questão bem colonial aí do século XVI, representando os colonizadores, né, os conquistadores espanhóis liderados por Hernán Cortés, seguindo rumo à capital azteca, né, rumo para a cidade de Tenochtitlan. Aí você consegue também fazer reconstruções históricas a partir até mesmo de imagens, né? Uma coisa que também não era muito valorizada nos últimos anos aí, mas que tem tomado um espaço, né? O uso de imagens, de filmes e vários outros tipos de fontes, né? Apesar de ainda ter historiadores que veem essas questões ainda como uma espécie de fonte inferior ou alguns receios e preocupações quanto ao uso dessas questões, principalmente de televisão, filmes e coisas do tipo, né? Mas toda fonte você precisa ter um cuidado, obviamente, né? A notícia da descoberta dos novos territórios acabou impactando não só a América, obviamente, né? Acabou impactando também a Europa. Também é uma coisa que às vezes a gente não para refletir, né? Acabou influenciando muitas vezes o imaginário popular europeu, a economia e até mesmo a política daquelas sociedades da Europa. Afetou, incrementou também o processo transformativo que já vinha ocorrendo, né? Antes de 1492. E olhando da perspectiva dos europeus, a gente também precisa enfatizar esse lado, né? Geralmente eles são vistos aí como conquistadores, aventureiros, religiosos, estudiosos, né? Indivíduos interessados em conhecerem formas diferentes de vidas e de culturas do povo da América, né? E as imagens que eles usavam para descrever o continente americano, às vezes eram até mesmo contraditórias, né? De acordo com alguns estudiosos. A princípio, as crônicas de viagem elas falavam de monstros, de seres fantásticos. São conceitos bem relacionados a um aspecto mítico, né, da antiguidade. Falavam muitas das vezes também desses povos, desses lugares aí, antes mesmo de chegar a esses lugares, e quando inicialmente chegavam, eles falavam ideias de gigantes, amazonas, mulheres guerreiras que viviam sobre cavalos, seres acéfalos, isso é, seres sem cabeça, né, sem cérebro, ou coisa do tipo, e várias outras ideias imaginárias, né. Depois acabaram surgindo aí novas indagações, né? Depois dos contatos, a partir dos contatos sobre os povos indígenas, sendo que alguns eram até mesmo levados à Europa, né? Eram exibidos muitas vezes às populações locais, muitos europeus podiam ver ameríndios, né? Como seres, eles chegavam a ver como seres inferiores, povos subdesenvolvidos ou coisa do tipo, né? E que podiam ser, por causa disso,
os seres esquisitos, né, que pareciam animais ou coisas assim, poderiam ser sujeitados porque eles eram animais. Existiam várias ideias que acabaram surgindo, né? Outros, por outro lado, acabavam vendo os índios aí como seres puros, né? Como seres naturais. Isso acabou também chegando a despertar uma espécie de reflexão humanista na época, né? De maneira que eles eram às vezes vistos como seres idealizados, né? Em sua maneira de viver. Você teve vários extremos e várias ideias, várias hipóteses, né? E nessa perspectiva em especial aqui, resumidamente eles eram vistos dessa maneira, como puros naturais, uma visão bem idealista, né? Idealizada. E o filósofo francês Montaigne, ele foi um dos representantes dessa visão aí idealista, né? Em uma obra dele intitulada Ensaios, ele escreve o seguinte: a essa gente chamamos selvagens, como denominamos selvagens os frutos que a natureza produz sem intervenção do homem. Entanto, aos outros, aqueles que alteramos por processos de cultura e cujo desenvolvimento natural modificamos, é que deveríamos aplicar o epíteto. No caso, o epíteto aí, né, que eu coloquei é selvagem. Então, você tem mais um exemplo aí de achado arqueológico, né? E falando de transformações europeias, né? A conquista e a exploração da América acabou transformando a vida europeia nas seguintes áreas, só para a gente sintetizar aqui, apesar de ser muito generalista isso, né? A área política. Os governos dos países acabaram liderando então uma expansão marítimo-comercial, de maneira que tornaram-se aí os poderosos, né, na Europa nos séculos XV e XVI, os governos. No primeiro momento, o destaque, como eu já disse em aulas anteriores, foi para Portugal e Espanha, e depois para Inglaterra, França e Holanda. Na disputa desses novos mercados, aí onde eles poderiam obter novas riquezas, né? Os países eram representados por seus governantes e comerciantes que acabaram entrando num grande período de concorrência. A área econômica, houve também um deslocamento aí quanto à questão econômica, no eixo econômico europeu. Antes era concentrado ali no mar Mediterrâneo, né? E acabou indo para portos do Oceano Atlântico. Lisboa, Sevilha e Cádiz, por exemplo, mantinham comércio com territórios conquistados na África e na América. E grandes comerciantes e banqueiros europeus tiveram grandes lucros aí com a conquista e colonização desse continente americano. E o último tópico aqui que eu ressalto é a área cultural. Por conta das viagens e das trocas culturais aí, novos saberes, técnicas foram desenvolvidos, aperfeiçoados. Na Europa, então, houve um processo de difusão, até mesmo conhecimento aí. Querendo ou não, teve também um conhecimento adquirido no contato aí com os indígenas, né? E vamos ver aqui agora alguns exemplos das trocas culturais no campo da alimentação entre os europeus e ameríndios. Aí você dê uma pausa aí, dê uma lida na tabela, interprete aí, e vai dar para ter uma noção do que está sendo tratado. E temos duas figuras aqui com legendas, dê uma pausa também, dê uma lida aí, por favor. Essa e essa aqui. E por fim, nós chegamos aqui à revisão à luz de questões relacionadas a processos seletivos, que é o nosso foco nesse conteúdo, né? Você dê uma pausa também, leia aí, que acaba me ajudando a poupar minha voz nas gravações e nas aulas que eu também tenho que dar. Além das aulas que estou dando a vocês aqui do ensino médio, um grupo voltado aí para o NAP, né? Projeto voluntário aí para escolas públicas da região aqui do norte de Minas, da Universidade Estadual do Norte de Minas. Dê uma pausa aí também, leia e por fim, o que você tem que marcar. E a resposta, você pausa se você não quiser ver, agora é a seguinte. E aqui um complemento para você consultar aí na internet uma curta-metragem intitulada Um Rei no Xingu. Como também, se você tiver uma curiosidade em se aprofundar aí mais na África, a influência da África, já falamos da África em aulas anteriores, né? Mas aqui vai uma indicação que não foi feita, se não me engano, só foi mencionada por referência a uma citação longa que eu fiz lá. Dessa obra aqui da Marina de Mello e Souza, historiadora muito dedicada a essa área da África e o Brasil africano, né? O livro aqui é bem interessante. E
apresenta questões interessantes aí à luz de uma perspectiva brasileira, né? Historiadora brasileira bem respeitada aqui no âmbito acadêmico público, né? Do Brasil. E nos filmes você tem aí o filme Moça com Brinco de Pérola, uma ficção, né? Sem mais para o momento, se você tiver dúvidas, basta entrar em contato comigo, redes sociais, como está tudo lançado aí no YouTube. E para o grupo em específico que está recebendo essa aula, lá no nosso Classroom e em outras maneiras de contato, como no grupo do WhatsApp, né? Falando de maneira bem portuguesa mesmo. Sem mais então, muito obrigado mais uma vez pela atenção e até a próxima.